onde está Deus? Os místicos fazem a experiência perguntando-se onde Deus está, onde Deus se encontra. Eles começam um caminho procurando a Deus e depois se percebem como Deus que procurou primeiro eles. Deus se antecipa na nossa busca dele. Ninguém é capaz de buscar a Deus sem que primeiro Deus nos busque. Porque se Deus não nos buscasse, nós não encontraremos Deus, porque não temos a força suficiente para o encontrá-lo. Deus é preciso que se deixe encontrar, e deixando-se encontrar, nós encontramos Deus. Nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, um grande mistério, mistério da nossa fé. Para muitos, um Deus distante, mas para outros, um Deus próximo, um Deus que não está longe, está dentro de nós. Esta experiência fez Santo Agostinho que procurava Deus, procurava melhor felicidade fora de si e depois descobriu que a felicidade estava dentro de si. Isso não é quietismo, isso não é fechar-se em si mesmo, mas é descobrir a essência nossa. Nós somos porque Deus é. Se Deus não existisse, nada existiria, porque nada existe por acaso. Deus criou tudo. Deus criou tudo, mas nada do que Deus criou é Deus. Por isso, Jesus diz no Evangelho deste domingo: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Jesus, neste momento, ele não diz toda autoridade me foi dada do céu, mas diz toda autoridade me foi dada no céu. Por quê? Porque ele é eterno. O Verbo de Deus não passou a existir. O Verbo de Deus é eterno, estava na eternidade, assumiu a nossa humanidade, retornou para a eternidade sem nos abandonar. Deus é onipresente, Jesus está presente, Jesus está em nosso meio e não distante, está dentro de nós. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Porque os discípulos conheceram o mistério, Deus se deixou conhecer. E aqueles que conhecem a Deus devem portar esse conhecimento para os outros. Os místicos fizeram e fazem ainda e continuam a fazer a experiência de Deus muito próximo. Os místicos do Carmelo são os místicos da experiência. Isto é, eles experimentam Deus. Eles sabem de Deus experimentando Deus. Não porque o entendimento tem uma grande capacidade de raciocinar, não porque a vontade tem essa capacidade de amar, a memória de guardar toda a nossa história, mas porque Deus vem e comunica àqueles que se abrem à sua graça. Os místicos abertos ao conhecimento de Deus recebem o conhecimento de Deus, e o conhecimento é o amor. Os místicos sabem o que é o amor por experiência. E aqui nós temos Santa Teresa, nós temos São João da Cruz, nós temos Santa Elizabeth da Trindade, tantos santos que fizeram a experiência do amor de Deus. Mas não é experiência do amor de Deus no sentido de que sei de alguma coisa
e me emociono, ou que tenho qualquer informação, é o próprio Deus presente que se comunica e a pessoa não sabe traduzir naquele momento. Santa Teresa diz que uma coisa é receber essa graça, a outra é entender e a outra é saber dizer. São três graças importantes que Deus comunica, alguns outros não sabem dizer, fazem experiência, mas mesmo aqueles que sabem dizer não traduzem perfeitamente, mas traduzem na sua vida. E alguns conseguem traduzir com suas palavras e com os escritos. Jesus diz para os discípulos: "Ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." É o mistério trinitário. Nós não somos batizados só em nome de Jesus. Nós não somos batizados só em nome do Pai. Nós não somos batizados só em nome do Espírito Santo. Nós somos batizados, no batismo, somos inseridos no mistério da Trindade. Lá no início da igreja, com os grandes santos, os padres da igreja, davam a catequese mistagógica. As pessoas não eram só batizadas, inseridas no mistério, no batismo, mas também inseridas no sentido de que elas havessem uma participação ativa naquele sacramento, isto é, sabendo o que acontece e as consequências desse acontecimento. Alguém que é tornado filho de Deus por meio do batismo, inserido na Trindade, deve viver segundo a Santíssima Trindade a partir dos ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus diz aos discípulos: "E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei." Não basta batizar. É necessário ensinar os ensinamentos de Cristo para viver segundo Cristo, para viver consciente de que nós somos habitação da Santíssima Trindade, mas não somente eu, também o outro. E assim, o respeito mútuo, o amor mútuo, nasce de uma consciência teológica, diria até mística. Que na festa da Santíssima Trindade nós nos abramos a esse grande mistério e que as famílias despertem sempre mais a consciência de serem habitadas pela Santíssima Trindade. Deus não é um Deus distante. Deus é tão próximo, que está dentro de nós. Elizabeth da Trindade, quando ainda criança, ela se descobre, aliás, dizem a ela que o seu nome significa casa de Deus. Ainda era um conhecimento intelectual, mas depois ela fará a experiência de fato que ela era a habitação de Deus. Essa experiência, como eu disse no início, não pode ser confundida com o quietismo. O quietismo seria um fechamento em si mesmo. O encontro com Deus Trindade sempre nos faz aberto aos outros, a amar, a perdoar, a respeitar. E é isso que Jesus ensinou, que é observar tudo o que vos ordenei. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor e que nós nos conformemos à sua vontade. Amém.